Eu pensei de fazer hoje à noite um encontro de casais com Cristo e decidi convidar o apóstolo Pedro para ser o preletor. Mas por razões óbvias, ele não vai poder estar conosco hoje à noite. Mas ele me autorizou a falar para vocês o pensamento dele sobre casais, sobre vida familiar, sobre relação conjugal, sobre padrões seguros para que a gente possa ter uma família ajustada. E o texto é esse aqui, um texto fantástico, maravilhoso, de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7. Diz o apóstolo Pedro: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez nós queremos te dar graças pela oportunidade de te prestar culto nesta noite, pela bênção de poder nos ajuntar aqui neste lugar, separado para a reunião do teu povo. Muito obrigado por este dia, o dia do Senhor, o dia que temos separado de forma deliberada, em obediência a Ti, para cuidar de forma mais consagrada dos nossos interesses espirituais, da nossa própria alma, do nosso próprio coração. Queremos Te agradecer pela bênção de ter a Tua palavra também para a nossa instrução. Ajuda-nos a entendê-la. E não apenas isso, pedimos que Teu Espírito nos abençoe, nos ajude, nos permita que as verdades da Tua palavra possam ser colocadas em prática na nossa vida, não apenas para que possamos viver de forma bem-aventurada, feliz, confortável, consolada neste mundo, mas acima de tudo, para que possamos glorificar o Teu nome com o nosso comportamento. Abençoa cada pessoa que chegou até aqui nesta noite, cada família aqui representada. Dispensa ao coração de cada um a Tua bênção e ajuda-nos para que juntos possamos nos estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Eu quero destacar duas características importantíssimas deste texto. A primeira delas é que, se você percebeu um pouquinho
na leitura, prestando atenção nas palavras, nos verbos que aparecem, na terminologia empregada, você tem a firme conclusão de que o apóstolo Paulo tem a mesma teologia do apóstolo Pedro. Aquilo que o apóstolo Pedro escreve aqui está em perfeita consonância com aquilo que você encontra sendo dito pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios e na carta também aos Colossenses. Mas por que é importante a gente dizer que Pedro concorda com Paulo nos princípios relacionados com a vida conjugal? É muito importante porque o apóstolo Paulo é acusado de ser alguém que tem um preconceito, uma animosidade gratuita para com as mulheres. Bem, se alguém levanta esse tipo de insinuação com relação ao apóstolo Paulo, vai ter que levantar também contra o apóstolo Pedro. Porque os dois pensam igualzinho. Eles sustentam a mesma teologia, eles têm as mesmas concepções, até usam as mesmas palavras. Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui, também para desfazer esse tipo de insinuação, é que a teologia de Paulo e a teologia de Pedro não é alguma coisa que eles construíram em função de alguma reunião do colégio apostólico, mas você deve ter percebido que o exemplo que Pedro usa é do Antigo Testamento. É Sara, nos fazendo pensar e concluir que a teologia que os dois apresentam não é uma teologia do Novo Testamento, mas é uma teologia da aliança que vem desde o Antigo Testamento. Não é alguma coisa inédita ou original que você tenha apenas depois que os apóstolos estabeleceram a igreja. É a doutrina das Escrituras que você tem desde a antiga dispensação até a nova dispensação. Aquilo que Deus projetou para que fosse o lugar apropriado para os cônjuges na relação conjugal, dentro do casamento, essa instituição que Ele concebeu. Esses lugares especiais que Deus tem para a mulher e tem para o homem, para a esposa e para o esposo, são lugares sagrados e que ao longo de tantos séculos, milênios, não sofreram qualquer variação. Aquilo que Deus prescreveu originalmente para o casamento, especialmente para as funções dentro da relação conjugal, esses princípios são de validade permanente. Não mudaram. Mas uma segunda coisa nos chama a atenção nessa passagem, você deve ter percebido. Há uma evidente desproporcionalidade no tratamento de Pedro para com as mulheres e de Pedro para com os homens. São 6 versículos relacionados com orientações para as mulheres e um versículo só para os homens, no verso 7. Talvez você pergunte, mas por que essa desproporcionalidade tão grande? A resposta está no próprio texto. E a resposta é simples. Pedro gasta mais tempo nas suas orientações para com as mulheres, porque você deve ter percebido que as mulheres aqui haviam se convertido, e os maridos, elas já eram casadas, não tinham acompanhado na fé as próprias esposas. Então, sem dúvida alguma, é o grupo que inspira maiores cuidados e que certamente o apóstolo Pedro vai ter uma preocupação maior em passar orientações para essas mulheres que estão vivendo uma situação difícil no contexto da igreja primitiva, convivendo com homens incrédulos. Agora, não é o caso dos homens. Veja no verso 7. Eles estão casados com mulheres, segundo o texto, que são irmãs, são herdeiras da mesma graça de vida. Então, ele vai dedicar apenas um versículo para orientar os homens. Mas nem por isso, por ser apenas um versículo, nós não tenhamos coisas importantíssimas para aprender aí
daquilo que o apóstolo tem para dizer para a classe dos homens. Eu quero ver 2 lições hoje à noite com os irmãos. Nos 6 primeiros versículos, a lição é essa daqui, ó. Se você quiser sintetizar o pensamento de Pedro nesses 6 primeiros versículos, uma síntese, talvez seja essa daqui. Uma boa síntese. E a lição? É possível, não é fácil, mas vale a pena ser uma santa mulher. Talvez seja o resumo daquilo que a gente tem aí nesses 6 primeiros versículos. Por 2 razões. Por que eu coloquei santa mulher? Essa expressão aí, para apontar para o conselho que Pedro tem para as mulheres crentes das igrejas da dispersão, para onde ele está escrevendo. Porque a expressão santas mulheres aparece no próprio texto. E essa expressão, ela parece sintetizar o ideal divino que Deus tem para as mulheres crentes casadas dentro da igreja. E por que é possível, não é fácil, mas vale a pena? Porque essa é a divisão natural do texto. Você pode ver que no verso 1 e no verso 2, Pedro trata da submissão. No verso 3 e 4, ele trata da vaidade. E nos versos 5 e 6, ele usa o exemplo de Sara. Se você tem uma ideia dessa divisão natural, você vai chegar a essas observações, a essas lições que merecem ser destacadas. Irmãos, uma mulher crente, ela pode aprender a ser submissa. Nenhuma mulher nasceu sabendo essa matéria. Pelo contrário, e os homens também. A nossa natureza corrompida, ela é essencialmente rebelde, insubmissa, hostil aos padrões de governo, a estar debaixo, conscientemente alegre, debaixo da autoridade. Então não é uma coisa fácil, não é uma coisa natural, não é algo que a gente possa dizer que é um pendor que nós trazemos de berço. Mas uma mulher crente, ela pode aprender a ser submissa. E por que a gente pode garantir? Mas talvez você pergunte assim, me dê então a garantia de que é possível aprender isso. E a resposta está no próprio texto. Porque você tem um mandamento da submissão, Pedro usando um verbo no imperativo. Ora, se você tem uma ordem da parte de Deus para nós só podemos concluir uma coisa: está dentro dos limites da nossa responsabilidade obedecer. Porque Deus não nos dá ordens impossíveis. Nós não temos ordens impossíveis nas Escrituras. E todas as vezes que nós nos deparamos com o imperativo da parte de Deus, nós não podemos nos esquivar, dizendo o seguinte: olha, eu não posso atender. Isso aí está para além das minhas possibilidades. Está fora da minha responsabilidade. Nós não podemos nos esquivar. Se é uma ordem divina, ela é possível. Está dentro daquilo que nós podemos cumprir. Ou seja, nós obedecemos, podemos obedecer, se assim o quisermos. É possível, portanto, uma mulher acatar o mandamento da submissão. E pela graça de Deus, ela pode vivenciar esse princípio, esse ideal divino para a vida das mulheres que verdadeiramente servem ao Senhor. Não é demais relembrar que submissão não é temperamento passivo, não tem nada a ver com temperamento. Uma mulher não pode dizer assim: olha, Deus não me deu esse temperamento. Não tem nada a ver. Se você é melancólica, fleumática, sanguínea, colérica, seja qual for o temperamento nessa ordem, nessa classificação, a submissão prescrita pelas Escrituras
não tem nada a ver com o temperamento de uma mulher. Não é sinônimo também de inferioridade. Não significa subserviência. E também não é aquela aquiescência rancorosa. Positivamente, submissão é quando uma mulher reconhece com alegria que Deus deu uma função específica para o seu esposo, que é a função de liderança. Ela não vai se insurgir contra isso, ela vai reconhecer com alegria. É um reconhecimento grato da função dada ao próprio esposo. E esse reconhecimento e a vivência dessa relação de submissão não é alguma coisa que nós fazemos de forma condicional. A mulher não pode estabelecer ser submissa ao seu esposo se ele amá-la da forma como ela deseja ou imagina que ele poderia fazê-lo. A submissão, portanto, é uma conduta que uma mulher crente deve estabelecer na sua própria vida em reconhecimento àquilo que Deus estabeleceu na esfera do casamento, da relação conjugal, e ela vai fazer isso sem troca-troca, sem estabelecer qualquer condicionamento para que ela se comporte dessa maneira. Eu quero fazer 2 observações. O texto não proíbe que as mulheres deixem de falar do Evangelho para os seus esposos. Mas aqui Pedro está orientando, porque é possível que naquele contexto antigo, algum marido incrédulo disse: olha, se você falar de Jesus, se você falar do Evangelho, desse Messias que morreu, eu vou mandar prender você, eu vou vender você, ou eu vou matar você. Naquela época o marido tinha direito de fazer isso. A lei permitia que ele mandasse embora a mulher, que ele prendesse a mulher, ou que ele mandasse matar a mulher. Lamentavelmente, esse era o espírito da época. Bem, se há alguma proibição radical nesse sentido, Pedro diz para as mulheres crentes que têm maridos incrédulos: se você foi terminantemente proibida, não fale. Viva o Evangelho. Mostre com a sua conduta quem é o seu Senhor. E aí você vai causar uma poderosa impressão na vida do seu cônjuge incrédulo. E também, a partir dessa observação, nós não podemos garantir para nenhuma mulher casada com um marido crente que ela vai ter a bênção de ver o seu esposo convertido. Talvez eu fiquei pensando nisso, hoje à tarde. A mulher disse: olha, talvez chegasse com o apóstolo Pedro, disse assim: apóstolo, o senhor disse para eu não falar, porque senão ele ia me matar. Eu não falei. Eu procurei viver os padrões mais exigentes da fé cristã, do Evangelho, dentro de casa. E a mulher estava falando a verdade. Mas ela ia chegar com o apóstolo e ia dizer o seguinte: olha, mas eu marquei 6 meses para ele se converter. E nós já estamos hoje com 5 meses e 29 dias. Amanhã eu encerro a minha jornada. Eu acho que o apóstolo Pedro ia rir para a mulher, Ia dizer: não faça isso, meu irmão. Renove as suas forças, as suas energias. Dê não apenas mais 6 meses para o seu esposo. Dê para ele mais 6 anos. E se ele não se converter nesses próximos 6 anos, dê mais 12. E se nesses 12 ele não se converter, e se Deus lhe der mais anos de vida, mais 24 anos. E assim você vai multiplicando o tempo. Talvez ele dissesse para a mulher: sabe qual é o prazo de validade do seu compromisso de dar testemunho do evangelho para o seu esposo, até que ele se converta? O prazo de validade é a sua própria vida.
Enquanto você estiver aqui neste mundo, esse é o seu compromisso. Você não pode abrir mão disso. Portanto, nós não temos aqui a garantia de que os maridos incrédulos irão se converter pelo testemunho das suas esposas. Mas pela graça de Deus, uma mulher crente pode vencer a vaidade estética. E o apóstolo Pedro diz o seguinte: as mulheres crentes devem valorizar mais o interior do que o exterior. E a gente precisa reconhecer que a vaidade não é só um problema das mulheres. Os homens também podem pecar nessa esfera. Mas Pedro está falando especificamente naquele contexto antigo, onde as mulheres deveriam dar testemunho para os seus esposos, usando a linguagem do apóstolo Paulo, deveriam viver com modéstia e bom senso. Ele não está prescrevendo aqui uma cartilha de usos e costumes. Ele não está dizendo qual é o figurino que uma mulher deve adotar para, através da sua maneira de vestir e de se enfeitar, ela possa pregar o Evangelho de uma maneira uniformizada, né? A gente pode estabelecer como um estereótipo aprovado por Deus para que as mulheres possam adotar a fim de preservarem o seu próprio testemunho. Não temos uma cartilha aqui de usos e costumes. O que o apóstolo Pedro diz com clareza é que as mulheres, além de valorizarem aquilo que é interior, elas não podem valorizar mais aquilo que é exterior. Elas precisam ter cuidado com o excesso. Essa é a recomendação enfática que você tem no texto. Cuidado com os penteados extravagantes, diz o apóstolo. Cuidado com as joias com a finalidade de ostentação. Cuidado com as roupas caras. É óbvio que o apóstolo Pedro não está dizendo aqui: vocês não podem mais arrumar o cabelo. Vocês têm que andar com o cabelo desgrenhado. Usar qualquer tipo de adereço é pecado. O apóstolo Pedro não está dizendo isso. Não está dizendo porque, senão nós teríamos que aplicar isso ao último item. Andem sem roupa. Na verdade, nós não podemos aplicar esse princípio ao último item. 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo dá um conselho semelhante para as mulheres. E a recomendação de Paulo, igual à recomendação de Pedro, é modéstia e bom senso, a fim de que o evangelho vivido não caia em descrédito na vida de uma mulher que diz que as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas temporais. E se ela está vivendo de forma extravagante, ela vai estar comprometendo o seu próprio testemunho. E esse é o cuidado do apóstolo Pedro aqui. E, por último, uma mulher crente pode ser um exemplo de fé. Esse é o caso das santas mulheres do passado. Exemplo mencionado pelo apóstolo Pedro aqui nesse texto. Ele poderia usar muitas mulheres como ilustração daquilo que ele está pretendendo passar para aquelas irmãs. Mas ele usa o exemplo de Sara. E a lembrança de um personagem real da história, de carne e osso, serve não apenas para confirmar que o apóstolo Pedro não está passando um ideal divino que não seja possível de ser alcançado. E ele coloca até no plural. Usa apenas o exemplo de Sara, mas ele diz, olha, muitas mulheres do passado viveram de forma agradável a Deus, perseguindo o ideal que Deus estabeleceu dentro da relação conjugal. Tanto é que elas podem ser designadas de santas mulheres. Santas daqui não é no sentido de imaculadas,
mulheres sem pecado. Se esse fosse o caso, Sara estaria fora. Basta você lembrar de Gênesis capítulo 16, daquela cabeçada de Sara instigando Abraão para tomar a escrava Agar para ter um filho, porque ela estava aperreada, queria o cumprimento da promessa. Isso aconteceu quando Abraão tinha 90 anos. O filho da promessa só chegou quando Abraão tinha 100 anos. E foi uma das maiores mancadas desse casal notável, Abraão e Sara. Não é apenas para dizer que esse padrão estabelecido por Deus é possível, mas o apóstolo Pedro diz o seguinte, usando o exemplo de Sara, ele deseja inspirar as leitoras da epístola a se tornarem também referenciais de vida espiritual, tal como aquela mulher do passado, ou tal como as santas mulheres do passado. Irmãos, que privilégio poder passar por este mundo e deixar um rastro de exemplo. Né? Talvez as mulheres perguntem, quais são, então, as condições? O próprio texto menciona. Veja aí, no verso de número 5, quando o apóstolo Pedro diz, as santas mulheres, elas tinham devoção pessoal, esperavam em Deus. Veja aí no verso 6, as santas mulheres, elas perseguiram a submissão, procuraram aprender e vivenciar esse princípio que Deus estabeleceu para a vida delas. Elas eram bondosas, veja o verso 6, praticando o bem. E veja o final do verso 6, elas eram corajosas em assumir a fé cristã no meio de uma sociedade hostil. Elas não temiam perturbação alguma ao sustentarem o próprio testemunho de que serviam a Cristo. Esse é o caminho que o apóstolo Pedro apresenta como desafio para aquelas mulheres das igrejas da dispersão. Portanto, irmãos, é possível, e quando a gente diz que é possível, nós não estamos dizendo que é fácil. É possível, não é fácil, mas vale a pena. Cada mulher crente perseguir o ideal que Deus estabeleceu para aquelas que fazem parte da família de Deus. O ideal de ser uma santa mulher, com esses ornamentos que nós encontramos aqui nesse texto maravilhoso, acerca da conduta que uma mulher deve ter para agradar o próprio Senhor. Verso 7. Qual é a lição que nós aprendemos com relação aos maridos? E a lição é essa daqui, ó. É possível, é honroso e espiritualmente vantajoso ser um homem sábio. Por que eu estou dizendo um homem sábio? Porque o ideal divino para os homens está relacionado com sabedoria, viver com sabedoria. Olhe lá no verso 7. Vivam a vida comum do lar com discernimento. A palavra aqui, no original, é um termo cuja raiz vem da palavra sabedoria. Tem a ver com isso. E uma outra observação. Pedro está dando orientações para homens efetivamente casados. Preste atenção na expressão que aparece aí. A vida comum do lar. É uma só palavra no original, que aponta para alguém que tem relações formais e legais no casamento, ou seja, alguém que passou o papel. Pedro não está oferecendo orientações para aqueles casos conjugais fortuitos. Nem sei mais como é que se chama esse tipo de coisa. Há um tempo atrás era amizade colorida. O apóstolo Pedro está dizendo, olha, não estou me dirigindo a esses que estão apenas vivendo a vida como se fossem casados, mas não são verdadeiramente casados.
Eu estou me dirigindo a pessoas que verdadeiramente podem ser identificadas como pessoas casadas porque têm uma relação formal e legal. A partir da consumação do próprio casamento nas esferas onde nós devemos firmar esse tipo de contrato. E a primeira coisa que nós aprendemos, tal como a primeira que nós observamos com relação às mulheres, é que viver com sabedoria para homens crentes é possível. A palavra que aparece aí, para sabedoria, já mencionei, tem o radical onde você pode aprender sobre conhecimento. É esse o sentido que você tem aqui do termo. Significa conhecimento espiritual, prático, radicalmente diferente do padrão mundano. Não é alguma coisa relacionada com o QI do homem, que alguém pode imaginar. Mas o camarada, ele vai ser sábio só se ele tiver sido dotado com um índice elevado de coeficiente de inteligência. Não. Sabedoria bíblica não tem nada a ver com coeficiente de inteligência. Mas talvez você imagine assim, não, mas é alguém que teve a oportunidade de ter uma excelente formação acadêmica. Também não. Existem muitos homens com títulos impressionantes, acadêmicos, que são homens insensatos, tolos, no sentido bíblico. A sabedoria, portanto, não tem nada a ver com formação escolar. Sabedoria bíblica é alguma coisa que nós adquirimos mediante esforço. Esforço para compreender quais são os princípios espirituais que ornam a vida humana. Compreender isso. Mas preste atenção, você não precisa simplesmente compreender, porque a sabedoria que fica só na teoria não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é o conhecimento espiritual que é aprendido mediante esforço e também mediante esforço é colocado em prática. Essa é a verdadeira sabedoria. A sabedoria que fica apenas na esfera do teórico não é a sabedoria bíblica. Para você concluir isso, basta ler o livro de Provérbios, para você chegar a essa conclusão. E por que é possível? Note que o verbo está no imperativo também. Você tem um comando, um mandamento. Ora, se você tem um mandamento para os homens, vivam com sabedoria. O camarada não vai poder dizer, olha, eu não posso. Está fora de mim, da minha responsabilidade. É uma ordem. E se é uma ordem, isso é possível. A segunda coisa, os maridos crentes podem tratar bem as suas mulheres. É isso que o apóstolo Pedro diz aí, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Há duas expressões na nossa tradução, na revista e atualizada, procurando nos fazer entender uma só palavra que aparece no original. Tratar bem a esposa, preste atenção nisso, marido, significa conferir honra. É esse o sentido dessas expressões que aparecem aí no versículo 7. E o apóstolo Pedro dá duas razões para que os maridos tratem bem suas esposas, conferindo dignidade, honra a elas, porque essa é a vontade de Deus. Ele poderia simplesmente dizer, olha, vocês precisam tratar de maneira honrosa as esposas de vocês.
E ponto final. Estava dada a ordem. Mas, para reforçar a obediência, ele apresenta razões. E 2 razões. A primeira delas é que a mulher é o vaso mais frágil. Veja bem, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E a pergunta é, que tipo de fragilidade ele tem em mente aqui? Será que é fragilidade física? Não parece ser esse o caso. Será que Pedro está apontando para uma certa fragilidade emocional do elemento feminino? Também não. Será que é fragilidade espiritual? Com certeza também não. Como é que nós podemos entender essa fragilidade aqui? Parece que é vulnerabilidade social. Levando em consideração o contexto antigo, lá da igreja primitiva, naquela sociedade onde nasceu a fé cristã, a mulher vivia numa situação muito difícil, marginalizada, com direitos, sem direitos quase, na sociedade daqueles dias. Tanto é que, quando a fé cristã passa a tratar a mulher com o mesmo interesse que trata o homem, nós não temos ideia de quanto isso era revolucionário para a época. O apóstolo Paulo dizendo que não há diferença entre homem e mulher, isso era uma bomba na mentalidade daqueles dias. O cristianismo elevou a mulher a um papel de dignidade tal que nenhum outro sistema social, político ou religioso foi capaz de fazê-lo. O cristianismo promoveu a mulher ao verdadeiro status que ela deveria ter aos olhos de Deus e também diante dos homens. E o apóstolo Pedro diz aqui, vocês precisam tratar as esposas de vocês de forma radicalmente diferente como os homens mundanos tratam as suas esposas. Muitas vezes como uma simples mercadoria, podendo despachá-la por qualquer capricho ou qualquer razão que eles possam ter na própria cabeça. Tratem com honra as suas esposas, porque elas são o vaso mais frágil. Mas ele dá uma segunda razão. Essa é a razão ordinária, a posição vulnerável da mulher no meio da sociedade. E já melhoramos, mas ainda estamos longe do ideal, né? A mulher ainda, na sociedade, não tem recebido todos os direitos ou todas as honras, todo o tratamento digno que lhe é devido, né? Nós podemos concluir isso. Portanto, permanece válida a orientação do próprio apóstolo. Mas a razão extraordinária é que o marido crente deve honrar a sua esposa crente, ele diz, porque ela é irmã em Cristo. Vocês são herdeiros da mesma graça de vida. Portanto, homens crentes, tratem bem suas esposas crentes. É mandamento do Senhor. E por último, os homens sábios, é o final do verso 7, eles temerão ficar sem poder orar. Olha o que você tem aí no final do verso 7. Um para quê? Por que você deve viver a vida comum do lar com sabedoria? Para quê? Por que você deve tratar a sua esposa com honra, com respeito, da maneira como Deus deseja? Para quê? É uma conjunção de propósitos que você tem aí. Para quê? É uma advertência.
Advertência sobre a relação que existe entre a vida conjugal e a comunhão com Deus. É um dos alertas que nós temos nas Escrituras mais contundentes. Mas será que a relação conjugal interfere na nossa relação com Deus? Está aqui o apóstolo Pedro dizendo que sim. E é um negócio interessante. O verbo significa aqui, para que não se interrompam, o verbo interromper significa cortar. Impedir é o significado aqui. Honrar a esposa, olhando do lado reverso. Quando você obedece aquilo que está prescrito aqui no verso 7, você tem um canal de comunicação com Deus desimpedido. Já imaginaram isso? Significa dizer que quando nós não obedecemos aquilo, como homens crentes não obedecemos aquilo que é prescrito pela palavra de Deus, da parte de Deus para nós, nós complicamos o nosso acesso para com Deus. Ele é cortado, ele é impedido, interrompido. Agora, uma coisa interessante, o interrompimento que você tem aqui pode ser das orações do marido. O marido insensato, desobediente, vai ter o céu fechado. Mas o texto nos dá uma segunda possibilidade. Pode ser também em relação às orações do casal, não só a dele, dos dois. Vocês já imaginaram? O casal perdeu o sinal com os céus. A comunhão foi interrompida por causa da desobediência à própria palavra de Deus. Portanto, não é vantajoso ser um homem sábio? É vantajoso. Não é apenas possível. Não é simplesmente honroso. Mas nós precisamos ter cuidado com essa advertência para não interrompermos a nossa comunhão com o trono da graça de Deus. O que é que nós aprendemos aqui desse texto? Primeira coisa que nós aprendemos: a vida conjugal saudável tem padrões objetivos e espiritualmente alcançáveis. Ou seja, aquilo que Deus tem para que nós vivamos uma vida conjugal ajustada, feliz, prazerosa. Os princípios relacionados com isso não apenas são possíveis de serem entendidos por nós, de assimilados por nós, não nos são traduzidos numa linguagem fora do nosso domínio. É alguma coisa que perfeitamente nós somos capazes de compreender. Mas talvez você possa dizer, bem, eu consigo compreender isso, mas eu não posso colocar em prática. Aí vem a segunda coisa. Você não apenas pode compreender esses princípios, mas se você tiver um coração renascido, você será capaz de colocar em prática a vontade de Deus nessas questões. Ninguém pode se desculpar de dizer, é uma linguagem muito difícil que eu não consigo entender. Ou é um padrão muito elevado que eu não consigo atingir. Essas duas desculpas não cabem. São inválidas. Aqui, diante de um texto tão claro, tão objetivo, e que está dentro dos limites da nossa responsabilidade. A segunda coisa que nós aprendemos, essa aqui, ó. Mas eu tenho um cônjuge incrédulo. Eu tenho uma mulher crente. E o que é que eu vou fazer? Você vai investir pesado para que a sua esposa se converta. Eu tenho um esposo incrédulo. Você vai investir pesado, mas até quando? 6 meses? 6 anos? Não, até o final da sua vida. Ter um cônjuge incrédulo não é desculpa para ninguém.
Vocês já imaginaram? Eu fico imaginando o sofrimento daquelas mulheres crentes que tinham se convertido naquele contexto antigo, com homens perversos, incrédulos, que não tinham acompanhado as mulheres na conversão. Que sofrimento dessas mulheres. E a pessoa até serem proibidas de falar sobre Jesus. Mas o que é que o apóstolo Pedro diz? Larga o homem, separa, se divorcia. Não. O apóstolo Pedro diz, olha, invista, seja submissa. E o marido era incrédulo. Seja submissa. Ele vai dizer mais. Valorize aquilo que é interior. Faça das coisas espirituais a sua prioridade. E procure ser um exemplo de uma santa mulher. É isso que o apóstolo Pedro diz. Portanto, não é desculpa para o divórcio e nem pretexto para viver uma vida espiritual medíocre. Não é justificativa para isso. Terceira coisa que a gente aprende: a qualidade da vida conjugal é um dos maiores emblemas da espiritualidade que nós professamos. Uma das formas mais seguras, mais confirmatórias de que a vida espiritual que nós professamos é de boa qualidade é quando ela interfere positivamente nos nossos relacionamentos. Já imaginaram? Você não chegaria a essa conclusão, mas que espiritualidade fajuta é essa? Que ela não serve para santificar as relações dentro da sua própria casa. Não serve mais para nada. Não é verdade? Então, espiritualidade digna do nome é aquela que santifica as nossas relações. Modifica positivamente os nossos relacionamentos. E começando da nossa casa, da nossa família. E aí ela vai se estender para a rua, para a igreja, para o nosso trabalho, nossos vizinhos, nossos parentes. A espiritualidade tem que ser válida primariamente para dentro de casa. Que amanhã você tenha um dia maravilhoso dos namorados. Que os maridos crentes possam lembrar desse texto e dizer, olha, eu quero ser um marido sábio. E as mulheres crentes possam lembrar desse texto e possam dizer, olha, eu quero ser uma santa mulher. Porque esse é o padrão divino para nós que professamos a fé cristã. É elevado, mas ninguém pode dizer aqui que é inalcançável. Nós conseguimos entender esses conselhos e pela graça de Deus, somos capazes de colocá-los em prática. Vamos ficar em pé. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos louvar o teu nome por esses conselhos tão claros, simples, objetivos, alcançáveis, que encontramos no teu santo livro para abençoar a nossa vida. Queremos te agradecer porque foi do teu agrado separar homens para que fossem usados como instrumentos nas tuas mãos para o registro desses conselhos inspirados. E através dos séculos, dos milênios, o Senhor tem feito chegar até nós essas orientações que permanecem válidas, apesar do mundo ter mudado tanto em muitos aspectos, mas o coração do homem permanece o mesmo. E carente das mesmas coisas, das mesmas orientações, dos mesmos conselhos. Pedimos que teu Espírito Santo, que é poderoso, nos ajude a cada dia a ter uma compreensão mais correta desses meandros da tua vontade,
especificamente, Senhor, nas questões relacionadas com o nosso lar, para que tenhamos clareza no nosso entendimento a respeito daquilo que devemos estabelecer como alvo para perseguir. E que o Senhor nos conceda forças a cada dia para buscar aqueles meios de graça que nos são necessários para que tenhamos êxito na nossa caminhada espiritual, na nossa determinação de procurar fazer a Tua vontade em todas as esferas da nossa vida. Abençoa cada pessoa aqui presente nesta noite, especialmente abençoa os casais, para que possam colocar em prática essas verdades tão maravilhosas da Tua Santa Palavra, a fim de que tenhamos uma vida doméstica ajustada, feliz, bem-aventurada, e possamos glorificar o Teu nome através do nosso testemunho. Essa é a nossa oração, Senhor, que te fazemos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível e imensurável do nosso eterno Pai, o poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor, não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Diante do que dizemos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém.